é onde que o porte, esse decreto novo, ele vem flexibilizar para algumas classes profissionais. Dentre elas, o produtor rural. Se o produtor rural comprove que ele é residente na zona rural, ele já não precisa fazer essa comprovação, certo? Ele precisa de apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, fornecida tanto pela Justiça Federal, como pela Estadual, Militar e Eleitoral. Ele precisa também de uma declaração escrita de não estar respondendo a nenhum inquérito ou processo criminal e os documentos pessoais dele. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Prosa do dia. No dia 7 de maio deste ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto 9.785, que regulamenta a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor ou esclarecer as regras sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, e sobre também o Sistema Nacional de Armas e Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas. Nós estamos ao vivo com o advogado, Dr. Gabriel Ferrão, para falar um pouco sobre posse e porte de armas, para você aí, produtor rural, tirar as suas dúvidas. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente já recebeu, de alguns ouvintes e internautas, e você pode participar. O zap da Boa é o 98802-5055. Eu dou bom dia agora para o Dr. Gabriel Ferrão. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes do programa Paracatu Rural e da Rádio Boa Vista FM. Doutor Gabriel, para começar essa prosa, então, explica para o nosso ouvinte a diferença entre posse e porte de arma. Francis, popularmente o pessoal acha que posse e porte são praticamente a mesma coisa, mas infelizmente não. O posse, a diferença dele com o porte é que o posse você tem que mantê-lo em sua residência ou em seu estabelecimento comercial, desde que você seja o proprietário ou responsável legal. Você não pode andar com a arma fora de sua residência. No caso da posse. No caso da posse. Já o porte, você pode trazer a arma consigo. Você pode transportar a arma para onde você for. Entendi. No caso do produtor rural, vamos dizer então que ele tem uma propriedade rural de 100 hectares. Ele tem posse e porte de arma. Então, nesse caso, o produtor rural, ele pode andar somente dentro da sua propriedade se ele tem o porte de arma? Francis, veja bem, com o novo decreto, tanto a posse como o porte para o produtor rural e algumas outras profissões, eles foram flexibilizados, tá? O porte para o produtor rural, para ele ter e requerer esse porte, ele precisa só comprovar que ele tem residência na zona rural. Entendi. E assim com o porte, ele pode estar andando em toda a sua propriedade rural e fora das adjacências da sua propriedade rural. Entendi. O produtor rural mora lá no PA Esperança, vamos dizer então. E ele quer vir à cidade. Então, ele tendo o porte, quer dizer, ele está com a arma legalizada, tem a documentação toda exigida pela lei, ele pode vir à cidade com essa arma, é claro, com as condições corretas de transporte. E na sua casa, vamos supor que ele tem a residência lá na fazenda, mas tem uma casa aqui na cidade. Ele pode também portar arma? Sim, nesse caso sim. É porque nós temos a diferença também, nós temos que diferenciar o que é residência de domicílio, tá? Entendi. Ele sendo domiciliado na cidade e tendo residência na zona rural, tudo bem, não tem problema. Ele não pode ter a residência na cidade e ter um domicílio na zona rural.
Aí ele não pode ter o porte, tá? Entendi. Agora, se por um acaso ele tenha o posse de armas, com um novo decreto, esse posse ele foi estendido para toda a área da fazenda, porque antigamente era restrito somente à área da sede da fazenda. Entendi. Então o produtor rural ele tem só a posse, ele já tinha a posse antes do decreto, e essa posse permitia que ele tivesse apenas dentro da sede. Com o novo decreto, então, mesmo sem ele ter o porte de armas, né, só o fato de ele ter a posse, ele pode então percorrer pela área da fazenda. Por exemplo, ele pode fazer uma ronda na propriedade rural dele, dentro dos limites da sua propriedade rural, com a posse. Sim, sim. Entendi. É plenamente possível. Lembrando que essa arma não pode estar junto dele, tem que ficar no carro, num lugar lá guardado. Ah, entendi. Aí ele está fazendo então um transporte da arma. Sim. É muito complicado para o produtor rural, tendo ou não já a posse de armas, ter o porte de armas? Não, não é complicado. É porque o pessoal acha que o porte de armas foi flexibilizado, o presidente alterou aí o decreto, todo mundo vai andar armado, vai sair matando todo mundo. Não é bem assim. Para você ter o porte de armas, ou até mesmo para você ter a aquisição ou a posse, é um procedimento bem complicado, é bem burocrático. Você tem que acessar o site da Polícia Federal ou ir até uma agência da Polícia Federal mais próxima e requerer o procedimento, para iniciar o procedimento para você estar fazendo, ou para você estar garantindo a posse ou o porte de arma para você. Primeiramente, para você ter o porte, você tem que ter a posse. Não tem como você ter o porte sem ter a posse. Entendi. E não tem como você ter a posse sem, logicamente, adquirir uma arma. Então, primeiro você faz o procedimento de aquisição da arma. Depois que é garantido para você a aquisição da arma, você já tem o direito à posse. E depois você tem que responder aos requisitos, ao procedimento para o porte de armas, que são praticamente os mesmos documentos, os mesmos procedimentos de aptidão de manuseio da arma, como aptidão psicológica, tanto para a posse como para o porte. São alguns só requisitos que vão diferenciar. E um deles é você comprovar a efetiva necessidade para ter o porte de arma. Não é você chegar lá e falar assim, eu quero ter o porte de arma porque eu acho bonito andar com a arma na cintura. Não é só simplesmente justificar isso. E para o produtor rural, hoje em dia, com a flexibilização, com o novo decreto, você não precisa comprovar essa efetiva necessidade. Você comprovando que é produtor rural, você já tem o direito garantido para ter o porte de armas, desde que atenda os outros requisitos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? No seu programa Paracatu Rural, hoje estamos falando sobre posse e porte de armas com o Dr. Gabriel Ferrão, mais especificamente para o produtor rural. Dr. Gabriel, no bloco passado, você estava falando sobre a forma que a pessoa precisa, quais são os requisitos, né, que ele precisa cumprir para poder ter, então, o porte. Primeiro ele tem que ter a arma, depois, no caso, ele já automaticamente tem a posse para depois ter porte. Mas tem um processo detalhado. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Quem é que não pode, né, quais são as restrições para que um produtor rural possa então adquirir a arma de fogo e ter a posse de armas? Quem é que não pode ter? Sim, Francis, é um processo muito complexo, tá?
A Polícia Federal, ela te traz ali uma série de procedimentos que você tem que apresentar, uma série de documentação que você tem que estar apresentando para estar garantindo esse direito de ter o posse de armas. Dentre eles, ser maior de 25 anos de idade. Com exceção, no caso do menor de idade, ser um atirador esportista. Entendi. E aí, nesse caso, para ele praticar o tiro, né, desportivo, ele tem que ter a autorização de um dos seus responsáveis legal. Entendi. Então, acima de 25 anos de idade, ou seja, 24 anos, só se for para o caso esportivo. Sim, correto. E aí você tem que atender uma outra série de exigências, dentre elas a declaração escrita da necessidade de você ter o porte de arma, com comprovação de exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. É onde que o porte, esse decreto novo, ele vem flexibilizar para algumas classes profissionais. Dentre elas, o produtor rural. Se o produtor rural comprove que ele é residente na zona rural, ele já não precisa fazer essa comprovação, certo? Ele precisa de apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, fornecida tanto pela Justiça Federal, como pela estadual, militar e eleitoral. Ele precisa também de uma declaração escrita de não estar respondendo a nenhum inquérito ou processo criminal e os documentos pessoais dele. Entendi. Ele precisa estar praticamente aí com a vida limpa, não tem nenhuma restrição. Uma pessoa que vai então fazer o pedido de porte de armas, ele tem que fazer algum exame psicotécnico também? Sim, ele tem que estar sendo submetido a esse exame psicotécnico, e não é qualquer psicólogo, tem que ser um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Entendi. E aí ele vai lá no site da Polícia Federal, ele vai ver quais os psicólogos credenciados na sua região. Interessante. Bom, doutor Gabriel, para esse produtor rural, ele tem todos esses requisitos para poder ter o porte de arma. É qualquer arma que ele pode possuir e portar? Veja bem, Francis, hoje, atualmente, ele pode sim estar portando qualquer tipo de arma de uso permitido, tá? Antigamente, para o produtor rural ter o acesso ao porte de arma, ele precisava comprovar que ele era caçador e que se utilizava da caça para o sustento, para o seu próprio sustento e sustento da sua família. Entendi. E aí era permitido a utilização de arma de tiro simples, de apenas um cano ou então 2 canos. Entendi. Então, no caso, sendo a arma de uso permitido, esse produtor rural estando apto, ele pode então adquirir, possuir e portar. Sim, se uma das armas hoje que foi ampliada, esse rol aí para você estar adquirindo, uma das armas assim que são mais conhecidas popularmente, que hoje são consideradas de uso permitido, nós temos aí a .40 e a 9mm também. Entendi. Como que essa arma ela tem que ficar guardada na propriedade? Porque o cidadão não vai andar o tempo inteiro também com a arma na cintura, né? Ele vai, por exemplo, vai fazer uma ronda à noite ou vai em alguma parte da propriedade que é bem mais longe do movimento da sede, aí sim ele vai levar. Mas falando, não, vou ficar andando aqui perto, para que eu vou ficar andando com a arma de fogo na cintura? É até perigoso para o próprio cidadão. Mas ele precisa guardar essa arma de alguma forma. Como que seria isso? Sim, hoje o decreto de posse que foi promulgado em janeiro, ele fez a exigência de que para você ter o posse da arma, você teria que estar guardando ela num local seguro. E aí tem que ser um cofre, tá? Tem que ser um cofre com as exigências feitas da Polícia Federal. Depois que você adquiriu esse cofre, durante o procedimento para concessão da posse, eles fazem a inspeção. Então o pessoal vai lá, inspeciona o lugar para ver se o cofre está de acordo com o cofre da exigência da Polícia Federal. Não é qualquer tipo de cofre também. Entendi. Doutor Gabriel, chegou uma pergunta aqui da Antônia, do Nossa Senhora de Fátima.
moradora aqui da zona urbana, e ela pergunta o seguinte, se mulher pode portar arma também. Pode sim. Independentemente do sexo ou então da sua opção sexual. Desde que você, né, esteja aí comprovando ser maior de 25 anos e passando por todas as exigências feitas pela Polícia Federal, é plenamente possível qualquer pessoa estar tendo tanto posse como porte de armas. Bacana. A lei antes do decreto, ela dava direito ao produtor rural, então, de possuir a arma, né, portar a arma de fogo na propriedade rural, como o senhor já falou. E agora, dá, então, só o fato de ele ser produtor rural e comprovar, flexibilizou, então, desburocratizou, o termo mais correto, desburocratizou a justificativa de ele desejar, então, portar e possuir a arma, né? O procedimento ainda, ele é um pouco burocrático, porque, veja bem, você tem que pedir autorização para fazer a aquisição, para comprar uma arma. Uhum. É um procedimento muito complexo, mas é um procedimento fácil de ser feito. Automaticamente, com a autorização para a compra da arma, você já vai fazer a certificação do registro dessa arma, onde que já te dá o direito da posse. E aí, posteriormente, caso você queira portar a arma, aí sim, você vai fazer um outro procedimento. O que não é necessário para algumas classes profissionais é fazer essa comprovação de efetiva necessidade. Tá. É isso que um dos pontos principais do decreto que ele flexibiliza. É essa comprovação que para várias classes hoje estão estendidas. Dentre elas, o produtor rural. Entendi. O senhor tinha falado a respeito de solicitar isso pela Polícia Federal. A solicitação do porte é só pela Polícia Federal ou também pelo Exército? A solicitação do porte de arma de uso permitido é somente pela Polícia Federal. Uhum. No caso do CAC, o que seria o CAC? Abreviação de caçadores, atiradores profissionais e colecionadores. Uhum. Que aí você pode estar fazendo tanto a posse de arma de uso restrito como o porte de arma de uso restrito. Aí sim, você tem que se submeter ao SIGMA. O SIGMA é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, uhum. Tá? E aí você faz essa autorização pelo o Exército. Entendi. O procedimento para adquirir a arma, então, é o mesmo para quem mora na cidade e para quem é produtor rural. Sim. Desde que comprove a sua necessidade. O senhor já falou da idade mínima, né? E também que o produtor rural ele pode portar a arma. Por exemplo, o produtor rural ele já tem o porte de arma, tudo certinho, tudo legalizado, arma, documentação, e ele precisa... E aí um vizinho está sofrendo uma tentativa de assalto. E ali no susto ele passou e viu. Ele pode agir para ajudar o vizinho dele a se defender? Se ele tiver essa coragem toda, ele pode agir usando a arma, dando talvez um tiro para cima ou até em direção ao bandido? Veja bem, Francis, é uma pergunta muito complexa. Vamos imaginar que o produtor rural esteja dentro da sua propriedade rural. Tá. E ali a sua propriedade, ele percebe que ela vai ser invadida. Uhum. Vamos supor que os invasores estejam encapuzados, certo? Uhum. E ele está de porte de sua arma. Certo. Ele pode efetuar um disparo contra o invasor? Pode, tá? Mas aí é legítima defesa. Sim. Porque pelo fato de a pessoa estar entrando, ele não conhece, além de tudo encapuzado, ele já presume que é um bandido. Sim. Não é que ele tem o porte de arma que ele vai poder matar qualquer pessoa ou qualquer invasor que vai entrar dentro da sua propriedade. Entendi. Ele cometendo esse ato de matar uma pessoa que invadiu sua propriedade, ele vai responder criminalmente por isso. Entendi. Não é que ele está isento de responder criminalmente por isso. Só que tem a excludente de ilicitude de legítima defesa. Entendi. Então, o que vai acontecer? Ele vai responder criminalmente, só que ele vai estar protegido pela excludente de ilicitude. É um tema mais complexo, tá, Francis?
Aí, vamos supor, especialistas de segurança pública recomenda-se que num caso desse, você deu, né, se você vê que a pessoa, logicamente, ela está fortemente armada e está encapuzada, você não consegue identificá-la, você pode estar atirando contra ela, mas você tem que usar esse poder que você tem, esse uso de força que você tem de maneira moderada. Entendi. Você não pode, vamos supor, você viu que atingiu a pessoa está caída no chão, você não pode chegar lá e descarregar a arma com o intuito de matá-la. Entendi. Porque você está só promovendo sua legítima defesa, Uhum. certo? Então é um tema mais complexo, não tem uma pergunta objetiva para isso. É uma pergunta bem subjetiva, vai depender de cada caso, de cada situação. Entendi. Vamos supor que o invasor não esteja encapuzado e você não consiga reconhecê-lo, você pode dar um sinal para ele, tá falando, isso aí não sou eu que estou falando, são especialistas da área de segurança pública que recomendam que você faça isso. O ideal, então, o produtor rural que já conseguiu todo esse procedimento e tem o porte de arma, tudo certinho, que ele mesmo busque um próprio treinamento para se capacitar ainda mais e manter a sua própria segurança, né? Sim, muito importante que ele passe aí por um treinamento, um curso de tiro, onde que eles vão estar orientando a pessoa como utilizar, como manusear e como proceder em várias situações. Entendi. Vamos imaginar, Francis, que você está sendo parado numa blitz. Você está saindo de sua fazenda e indo para sua casa. Você está com o porte da sua arma. Você está com sua arma na cintura. Então você não pode alterar de maneira nenhuma. A policial vai lá, vai fazer abordagem em você, ele não te conhece, tá? Vamos imaginar que o policial não te conheça, não conheça o produtor rural. O que se recomenda? Recomenda que ele fique calmo, que ele obedeça às orientações do policial. O policial vai verificar que ele está com a arma na cintura e vai... Como o decreto ele ainda está muito cedo, as pessoas ainda não estão acostumadas, o policial vai achar estranho, é normal o policial achar estranho. Sim. E aí recomenda-se que ele não tenha movimentos bruscos e não fique nervoso, que ele converse com o policial naturalmente, falando Entendi. que ele tem a arma na cintura, que ele tem toda a documentação para comprovar esse porte de arma. Estamos recebendo no Paracatu Rural advogado Dr. Gabriel Ferrão e estamos conversando um pouquinho, proseando um pouquinho a respeito de posse e porte de armas. Acabamos de receber aqui mais uma participação de ouvinte. O seguinte, doutor Gabriel, em setor de chácaras, também pode ter porte de armas? No caso aqui, uma chácara no município de Paracatu? Desde que essa área onde a chácara fique localizada seja considerada zona rural, sim. Aí entra todo aquele caso que a gente já conversou. Sim. Tem que ser comprovado que o portador da arma, ele é residente em zona rural. Se for considerado zona rural, sim. O senhor falou agora há pouco sobre uma abordagem, né? Então, eu sou produtor rural, resido na propriedade rural, estou vindo para a cidade, para a zona urbana, e estou com a minha arma, não na cintura, mas dentro do porta-luvas do carro. Vamos pegar essa situação, que também não há necessidade de andar dentro do carro com a arma na cintura, né? E acredito eu que o transporte, inclusive, deve ser feito dessa forma. O produtor rural, quando é abordado, então, numa blitz, ele tem que, primeiramente, avisar o policial: olha, eu sou produtor rural, tenho porte de armas, toda a documentação está assim, a arma está em tal local. Então, ele tem que apresentar essa documentação e ter mais ou menos essa conversa com o policial para justamente já se prevenir de qualquer ação, vamos dizer assim, mais forte contra ele, pelo fato de ele estar armado, como o senhor mesmo já falou, que é uma coisa recente. Então o policial vai estranhar de toda forma que o cidadão está portando uma arma. Sim, ele tem que... os especialistas da área de segurança pública recomenda-se que você mantenha a calma, que você converse com o policial com calma e vá falando para o policial que você tem uma arma dentro do veículo, se a arma não estiver com você,
e que você está autorizado a portar essa arma e comprove a ele com documentação que você tem o direito a estar portando a arma. Entendi. Essa questão do uso da arma de fogo justamente pelo produtor rural não é para ele agir em qualquer situação, é para ele agir para a situação onde a vida dele e de quem está com ele está em perigo diante de um bandido armado, por exemplo. Sim. É aquela questão que eu falei. O pessoal pensa que o presidente flexibilizou a posse e o porte de arma. Agora a sociedade vai ter uma chacina todo dia. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós sabemos aí que esse decreto ele veio para aumentar a nossa segurança, que nós sabemos que aí nesses últimos anos, infelizmente, a violência tem aumentado bastante, inclusive na área rural. E eu vejo que essa flexibilização ela veio para beneficiar algumas classes profissionais que estavam sendo muito atingidas. Dentre elas aí nós sabemos que a violência na área da zona rural ela é muito grande. E aí o que se recomenda, Francis, é que o produtor rural ou a pessoa que tem o porte, ela tem o discernimento para estar utilizando da arma, para fazer, vamos supor, para efetuar um disparo. Quando que eu vou estar efetuando esse disparo? Quando você sentir que você está correndo um risco de vida. Não é em qualquer situação. Eu vou efetuar o disparo, eu vejo que a pessoa ela está caída no chão, eu vou terminar de executar ela. Não, se você viu que a pessoa caiu no chão e está imobilizada, aquilo ali basta. Se você agir com excesso, pode ser que essa excludente de ilicitude, que é um direito que você vai ter para comprovar sua legítima defesa, ela não venha a ser aceita no judiciário. Entendi. Doutor Gabriel, nós temos uma pergunta lá do sul de Minas, é o Narson. Carlinha, coloca pra gente, por favor. Bom dia, galera. O porte de arma, ele tem validade para quanto tempo? Ou tiro é pro resto da vida, é indefinitivo? Tipo, não vence. Tipo, que nem eu tô com meu CR para vencer em julho, compensa tirar meu porte agora e isso não tem nada a ver? O que vocês podem me ajudar aí? Ô, doutor Gabriel, o Nasson do sul de Minas, ele mandou esse áudio, ele tem o CR, né? E ele quer saber sobre a validade do porte de arma de fogo, né? O cidadão que adquire, então, a arma de fogo, passou por todo o processo e tem o porte, a validade, qual é? É infinita? O que acontece, Francis? Hoje, com o decreto, tanto posse como porte de armas, ele tem a validade de 10 anos. No caso do Narso aí, ele relatou que o dele está vencendo agora em julho. O CR dele vence em julho. Ele vai ter que estar renovando esse CR e após a sua renovação, ele vai ter um prazo de validade de 10 anos. E nós estamos falando hoje sobre posse e porte de armas de fogo, já acabando o nosso programa, né? Mas eu preciso fazer uma pergunta para o doutor Gabriel, que é o seguinte, doutor Gabriel, a gente citou agora há pouco o exemplo de um cidadão que teve a sua propriedade rural invadida, aí o bandido foi morto, né? E o cidadão deu um tiro só, o bandido foi morto, ele responde criminalmente. E aí foi nesse julgamento comprovado que ele realmente agiu em legítima defesa. Esse produtor rural continua tendo direito a posse e porte de arma de fogo? Francis, veja bem, hoje para a pessoa ela ser condenada e em caso de condenação ela ter essa passagem na sua ficha criminal, vamos dizer assim, a sentença tem que ser transitado em julgado, tá? Antes disso, qualquer pessoa que está sendo processada criminalmente, ela é considerada inocente, até que se prove o contrário. No caso do produtor rural que atirou e infelizmente veio a matar um invasor, que veio invadir sua propriedade, ou uma outra pessoa em uma outra situação que tem um porte de arma, ela vai responder criminalmente e ela sendo absolvida, a sua ficha continua limpa, certo?
Ou seja, ela ainda continua mantendo o porte e a posse da arma. Muito bom. É um assunto bem complexo, polêmico, e eu gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje, doutor Gabriel. Acredito eu que os ouvintes podem ter novas dúvidas a respeito desse assunto. Pode encaminhar para a gente aqui no Zap da Boa, no Zap Rural. Nós vamos estar passando para o senhor e em outros momentos a gente traz essas respostas aqui para os nossos ouvintes. Eu agradeço então a participação do senhor. Doutor Gabriel, um bom dia, um bom fim de semana, muito obrigado. Deixa um recado aí para o nosso ouvinte produtor rural que deseja então adquirir, ter a posse de arma e porte também, né? Bom dia, Francis. Nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar participando do programa Paracatu Rural e agradecer também à direção-geral aí da Rádio Boa Vista FM por essa oportunidade e espero ter esclarecido aí muitas dúvidas dos ouvintes, não só da área rural, como também os ouvintes da Rádio Boa Vista FM. E para aqueles que queiram saber mais um pouco aí sobre o porte e a posse de arma, eu peço que acompanhem não só as redes sociais do programa Paracatu Rural, mas também as redes sociais da Ferrão Advocacia, que lá nós damos algumas dicas, algumas postagens sobre esses temas relacionados ao porte e ao posse de arma, como também a outros assuntos jurídicos. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.